Boa noite, colegas vereadores, aos nossos colaboradores da casa que aqui se encontram, a imprensa escrita e falada, Jornal Novo Horizonte, Jornal Folha Cidade e Rádio Olinda, secretários da Indústria e Comércio, né, juntamente com seus assessores, também, obrigado pela presença, ex-vereador, ex-prefeito Chico Paduim, também se faz presente nessa noite aí, nos honrando, e também quem nos acompanha através do Facebook. Nosso muito obrigado. De imediato, já peço ao vereador Lucas para que efetue uma leitura de um texto bíblico. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos. Terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto ele sobe, a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei. Louvem a Deus com canções, pois ele é o rei do mundo inteiro. Obrigado, vereador. Já nesse momento, convido a comunidade aqui presente, os demais colegas vereadores, colaboradores, para que possamos, em posição de respeito, entoarmos o hino rio-grandense. Dando nos inícios aos trabalhos desta noite, eu já solicito de imediato ao vereador Márcio, né, que faça a leitura da ata número 09/2021, da sessão ordinária, então, que foi realizada no dia 12 de abril de 2021. Boa noite a todos. Ata número 09/2021. Sessão ordinária realizada no dia 12 de abril de 2021, às 19 horas. Presente os 9 vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores, Alessandro Rafael dos Santos, iniciou a sessão convidando o vereador Jorge Luiz Ramos para efetuar a leitura de um texto bíblico. Após, convidou a todos os presentes para entoar o hino rio-grandense. O secretário da mesa, o vereador Márcio Fischer, foi convidado pelo presidente
para efetuar a leitura da ata número 08/2021 da sessão ordinária do dia 22 de março de 2021, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário da mesa efetuou a leitura dos seguintes expedientes. Desculpa. Mensagem número 002/2021, advinda do prefeito municipal. Ofício de gabinete número 064/2021, que encaminha os projetos de lei número 014, 015, 016 e 017/2021. Ofício de gabinete número 065/2021, encaminha o projeto de lei número 018/2021. Ofício de gabinete número 070/2021, que encaminha o projeto de lei número 019/2021. Ofício de gabinete 071/2021, que encaminha o projeto de lei número 020/2021. Memorando número 19/2021, que encaminha o projeto de lei número 21 de 2021. O presidente encaminhou os projetos de lei para análise da Comissão de Orçamento e Justiça e Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Antes de adentrar a ordem do dia, o presidente solicitou que o secretário da mesa diretora realizasse a leitura da proposição moção de repúdio quanto à PEC 280/2019, que visa a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e com isso dispensar a consulta plebiscitária para a venda das estatais como Corsã, Procergs e Banrisul, contra qualquer iniciativa de privatização da Corsã, da Procergs e do Banrisul ou outra estatal gaúcha. O presidente informou que a moção de repúdio seria apreciada na ordem do dia. Na ordem do dia, passou-se a apreciação do projeto de lei número 011/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, professor, área 2, Ciências, 20 horas semanais e da outras providências. O secretário da mesa diretora efetuou a leitura do voto do relator e do voto dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, constante no parecer número 06/2021, e a leitura do voto do relator e voto dos membros da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, constante no parecer 06/2021. O presidente abriu espaço para discussão do projeto de lei. Ninguém se manifestou. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei em votação, que foi aprovado por unanimidade dos votos. Na sequência, passou-se para apreciação do projeto de lei número 12/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público professor área 1, Educação Infantil e da outras providências. O secretário da mesa diretora efetuou a leitura do voto do relator e dos votos dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, constante no parecer número 07/2021, e a leitura do voto do relator e dos votos dos membros da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, constante no parecer número 07/2021. O presidente abriu espaço para discussão do projeto de lei. Ninguém se manifestou. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Após, passou-se para a apreciação do projeto de lei número 013/2021, que autoriza abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. O secretário da mesa diretora efetuou a leitura do voto do relator e o voto dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, constante no parecer 08/2021, e a leitura do voto e do relator e dos votos dos membros da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta, constante no parecer 08/2021. O presidente abriu espaço para discussão do projeto de lei. Ninguém se manifestou. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passou-se para a apreciação do projeto de lei, projeto de resolução legislativa número 002/2021, que regulamenta os artigos 55, 56 e 57 da Lei 1008, de 11 de dezembro de 1990, no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina, Rio Grande do Sul, e da outras providências, conforme cópia fornecida aos vereadores de acordo com o regimento interno.
O presidente abriu espaço para discussão do projeto de resolução legislativa. Ninguém se manifestou. E, em seguida, o presidente colocou o projeto de resolução legislativa em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando a ordem do dia, passou-se para a apreciação do projeto de resolução legislativa 003/2021, que dispõe sobre a formação de uma comissão especial de atualização e revisão da Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal de Horizontina e da outras providências. Conforme cópia fornecida aos vereadores, de acordo com o regimento interno, o presidente abriu espaço para discussão do projeto de resolução legislativa. Ninguém se manifestou. Em seguida, o presidente colocou o projeto de resolução legislativa em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Por fim, passou-se para a apreciação da moção de repúdio contra a PEC 280/2019, que visa a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Com isso, dispensar a consulta plebiscitária para a venda das estatais como Corsã, Procergs e Banrisul. Contra qualquer iniciativa de privatização da Corsã, da Procergs, do Banrisul ou outra estatal gaúcha. O presidente colocou a moção em discussão, sendo que o vereador Lucas Edistol consignou sua posição contrária à moção. O presidente colocou a moção de repúdio em votação, que foi aprovado por 6 votos favoráveis dos vereadores Wilson Pils, Jorge Luiz Ramos, Rafael Thiago Godoy, Márcio Fischer e Haroldo Davis e Álvaro Calegari. Os 2 votos contrários dos vereadores Lucas Edistol e Diogo Luiz Weiss. Após, passou-se para a leitura das proposições apresentadas pelos vereadores. A bancada do PDT, composta pelos vereadores Márcio Fischer e Rafael Thiago Godoy, apresentou 2 indicações. Primeira, que o Poder Executivo faça a distribuição dos kits de alimentação escolar a todas as famílias de alunos matriculados na rede pública municipal pelo período que pendurar a suspensão das aulas presenciais, em razão das medidas sanitárias de combate à pandemia do Covid-19. Utilizando-se para isso da compra dos produtos de mercadorias locais e da agricultura familiar do município. Segundo, que o Poder Executivo, através dos secretários responsáveis, providencie a adequação do esgoto fluvial com a colocação de bocas de lobo e canalização para escoamento de água da chuva junto à Avenida Dom Pedro II, esquina com a São Felipe e esquina das ruas São Felipe com a Felipe Camarão, no loteamento Milênio, no bairro Colato. O vereador Diogo Luiz Weiss apresentou 2 indicações. Primeira, que o prefeito municipal solicite ao Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logística e Trânsito que na rua Arlindo Bastian, no bairro Recanto do Sol, na altura do supermercado Vesling, seja colocado um redutor de velocidade. Segundo, que o prefeito municipal solicite ao Departamento de Secretaria Municipal responsável um projeto de conservação e revitalização da área de lazer em frente à Rua Eldorado, ao lado do Rotary Club. O vereador Álvaro Calegari apresentou uma indicação, que o senhor prefeito encaminhe aos órgãos competentes da administração municipal a seguinte solicitação de melhoria: limpeza, cercamento e recuperação da estação de tratamento dos esgotos localizada no bairro Operário. O vereador Jorge Luiz Ramos apresentou uma indicação, que o Poder Executivo Municipal determina ao Departamento de Trânsito estudar a viabilidade de instalação de lombadas, quebra-molas, no final da Rua Santa Rosa, próximo ao entroncamento com a Rua Doutor Maurício Cardoso e da Rua Giruá, próximo ao número 156, ambos no perímetro urbano. O vereador Haroldo Davis apresentou uma indicação que foi lida pelo secretário da mesa, diretora, vereador Márcio Fischer, que o senhor prefeito municipal determine a Secretaria de Saúde e estabeleça a viabilidade da implantação, funcionamento e monitoramento de centros de referência em transtorno do espectro do autismo. O vereador Wilson Pils apresentou uma indicação
que o prefeito municipal, através dos secretários competentes a cada área, em regime de urgência, faça estudo e execução de alargamento de bueiros e pontilhões nas estradas rurais do interior do município de Horizontina. O presidente informou que irá encaminhar as proposições apresentadas pelos vereadores nessa sessão ao senhor prefeito municipal. Após o presidente, anunciou os vereadores inscritos para falar no grande expediente. Ocuparam o espaço da tribuna os vereadores Jorge Luiz Ramos, Rafael Thiago Godoy, Lucas Edistol, Diogo Luiz Vaz e Álvaro Calegaro e Ilson Pils. Ao final, o presidente agradeceu a presença de todos e convidou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 26 de abril de 2021 e encerrou a sessão. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, 12 de abril de 2021. Alessandro Rafael dos Santos, presidente, Márcio Fisch, secretário. Então, nesse momento, colocamos a ata número 09/2021 em discussão. Não havendo inscrito, coloco a ata 09/2021 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, a ata aprovada por unanimidade de votos, contando com a ausência do vereador Ilson Pils. Nesse momento, então, passamos à leitura dos expedientes recebidos por essa casa. Peço ao secretário da mesa para efetuar a leitura do memorando 022/2021, que encaminha o projeto de lei número 2223/2021, e também ofício de gabinete número 079/2021, que encaminha o projeto de lei 24/2001. Memorando número 022/2021. Horizontina, 30 de abril de... Horizontina, deve ser 20 de abril de 2021. Para Alessandro Rafael dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei. O vereador Rafael Thiago Godoy, da bancada do PDT, e o vereador Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT, encaminha a esta casa para apreciação e aprovação no plenário os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 022 de abril de 2021. Dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Proteção aos Animais e cria o Fundo Municipal a ele vinculado e dá outras providências. Projeto de lei número 023 de abril de 2021 institui a Companhia Dezembro Verde, não ao abandono dos animais, e inclui as atividades no calendário oficial do município de Horizontina. Atenciosamente, Rafael Thiago Godoy, vereador da bancada do PDT, e Jorge Luiz Ramos, vereador da bancada do PT. Ofício de gabinete número 079/2021, Horizontina, 20 de abril de 2021. Assunto: encaminha o projeto de lei para a sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, apraz nos cumprimentá-lo cordialmente, momento em que lhe encaminhamos em anexo o projeto de lei abaixo relacionado a fim de ser apreciado em sessão ordinária. Projeto de lei número 024/2021. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de estímulo à expedição de nota fiscal de serviços eletrônicos. Abre crédito especial no orçamento do município, altera o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Atenciosamente, Jonas Iena da Cunha, prefeito municipal. Eu comunico aos colegas vereadores que esses projetos estão sendo baixados para a Comissão de Constituição e Justiça e também Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, né? E peço que, dentro da brevidade possível, que se faça as avaliações para retornar à plenária para a votação. Lembrando, né, que nós temos o prazo de 30 dias, conforme o artigo 41 do regimento interno, né, dessa casa. Então, peço a compreensão dos colegas. Já passo também para o vereador Márcio para efetuar a leitura das duas moções de apoio. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo, Horizontina, 20 de abril de 2021. Os vereadores Álvaro Calegaro, Lucas Edistol e Diogo Luiz Vaz, da bancada do Progressistas, nos termos do inciso 5º do artigo 75, do parágrafo único do artigo 88, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, solicito que, após ouvido o plenário dessa casa, seja aprovada a moção de apoio à iniciativa da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição, a qual
enviou solicitação formal ao governo estadual requerendo a ampliação do programa Nota Fiscal Gaúcha, com a inclusão do mesmo de entidades ligadas às áreas de esportes e cultura. Cabe salientar que a Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição foi criada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, com o objetivo de aumentar os laços de tradicionalismo, organizado com as comunidades, lutar por políticas e legislações que forneçam o segmento da cultura gaúcha e auxiliar no encaminhamento de demandas aos órgãos públicos. A referida moção será encaminhada após deliberação e aprovação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul, manifestando a posição dessa Casa Legislativa. Justificativa. A presente moção visa apoiar a iniciativa encabeçada pela Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição, para que se promova a ampliação no rol de entidades que podem ser cadastradas e, consequentemente, receberem recursos no programa Nota Fiscal Gaúcha, mais especificamente com a inclusão de entidades que estejam voltadas para os segmentos do esporte e da cultura, a fim de garantir recursos públicos para sua manutenção e para o financiamento de suas atividades, as quais, por sua vez, promovem a cultura, a saúde, o bem-estar e o lazer para toda a população. A solicitação se faz mais urgente e necessária em face do momento pelo qual estamos passando. A pandemia do coronavírus colocou as entidades tradicionalistas em situação de extrema dificuldade e em virtude da redução de suas fontes alternativas de renda. Uma vez não há possibilidade da realização de eventos como fandangos, tertúlias, rodeios e outros. O programa Nota Fiscal Gaúcha tem por objetivo promover a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação por meio de estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e a devida exigência dos mesmos pelos consumidores. Conscientiza a população sobre a importância do tributo com o combate à sonegação de impostos. Ao se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda, o cidadão deve escolher ao menos uma entidade cadastrada nas áreas da assistência social, educação, saúde, proteção animal da sua região, para receber os repasses. É possível indicar até 5 entidades, sendo que uma delas pode ainda perceber um CORRED, Conselho Regional de Desenvolvimento Diferente. É possível também fazer a alteração das entidades beneficiadas a qualquer momento. Basicamente, quanto mais compras no CPF a pessoa realizar, mais as entidades por essa cadastrada serão beneficiadas. Após, ao final de cada trimestre, apura-se a pontuação individual de cada entidade, a qual é ajustada por índices socioeconômicos ou populacionais, com a finalidade de distribuir os recursos da forma mais justa possível. Após o pagamento do repasse, a entidade tem um prazo para utilizar o recurso e, depois de utilizado, um prazo para prestar contas dos valores gastos. As entidades, em conjunto com a coordenação do programa, devem procurar divulgar as melhorias decorrentes da aplicação dos repasses, demonstrando às comunidades a correta utilização dos recursos públicos, ressaltando mais uma vez que eles são originados a partir da exigência por parte do cidadão das notas fiscais emitidas e as empresas participantes com isso reforçam sua responsabilidade social para com o Estado e a sociedade gaúcha. Diante do exposto, após aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção de apoio à Assembleia Legislativa e endereçada à presidência da mesa, aos gabinetes dos deputados estaduais e também ao gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Lucas Edistol e Diogo Luiz Vaz. Que estão assinados, né? O Alvo Calegaro.
Mas essa... Horizontina, 19 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Poder Legislativo. Os vereadores Rafael Thiago Godoy e Márcio Fisch, da bancada do PDT, e Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT, nos termos do inciso 5º do artigo 75 do parágrafo único do artigo 88, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, solicitam que, após ouvido o plenário desta Casa, a aprovação da presente moção de apoio a ser encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa, ao gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul e à Secretaria Estadual de Segurança Pública, manifestando posição dessa Casa Legislativa em apoio ao plano de modernização da carreira dos militares do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. A presente moção de apoio do plano de modernização da carreira dos militares do Rio Grande do Sul, que garantirá a valorização e reconhecimento dos militares, favorecerá a melhoria da prestação do público à população, prestação do serviço público à população gaúcha, e encaminha economia aos cofres públicos estaduais. Hoje, os militares estaduais de nível médio não contam com qualquer perspectiva atrativa na carreira, o que acarreta sérios impactos na vida de policiais e bombeiros militares e causando severa instabilidade aos militares. Com a modernização da carreira dos militares estaduais, haverá benefício não só esses valorosos serviços da segurança pública gaúcha, mas também ao Estado, que terá um aumento estimado em sua arrecadação previdenciária. Com o aumento da contribuição dos policiais, baseando no aumento dos seus soldos, com a implementação da modernização não haverá impacto financeiro negativo, uma vez que esses cargos pretendidos já fazem parte da folha de pagamento dos servidores através das substituições temporárias. Atualmente, o militar estadual não tem recebido o respeito e o reconhecimento do que merecem por parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e são preteridos na política estadual de valorização dos servidores da segurança pública e vem gradativamente perdendo seus direitos. Infelizmente, os militares estaduais de nível médio não contam com o ingresso por nível superior, o que vai a contramão da valorização da carreira dos policiais e bombeiros militares e da isonomia com outras instituições da segurança pública. O que significa dizer que o ingresso para o quadro de policiais e bombeiros militares de nível médio destaca de qualquer premissa da valorização da carreira policial ou de segurança pública, o que certamente seria equalizado pela implementação do plano de modernização da carreira dos militares do Estado do Rio Grande do Sul. Esses militares de nível médio são parte significativa da nossa força de segurança pública e que tanto têm trabalhado enfrentando os riscos para da missão. Devem contar com o nosso respeito e valorização enquanto sociedade e governo. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa, endereçando à presidência e ao gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul e à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Certos da costumeira e sempre pronta manifestação de apoio dos colegas vereadores, pedimos apoio de todos para a aprovação da presente moção, para demonstrar a posição política e institucional desta Casa Legislativa a esta causa tão importante. Atenciosamente, vereador Jorge Luiz Ramos, vereador Rafael Thiago Godoy e vereador Márcio Fisch. Nossas moções de apoio serão discutidas e votadas na ordem do dia. Já de imediato, então, passamos para a ordem do dia, na qual nós vamos começar já de imediato com o projeto de lei número 014/2021,
na qual dispõe sobre a atualização monetária de tributos para o exercício 2021 e também altera a previsão em vista da excepcionalidade do período e da outras providências. Então, peço para o vereador a justificativa do vereador Ilson, na qual faz a justificativa de sua ausência na sessão de hoje. Ofício número 002/2021. Horizontina, 23 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. Eu, Wilson Pius, vereador da bancada do PSB, venho por meio deste justificar a minha ausência na sessão ordinária do dia 26 de 4 de 2021. O motivo da ausência é a participação da reunião sobre confirmação de emenda parlamentar no gabinete do deputado federal Heitor Chu, no valor de R$100 mil destinado ao hospital do município, nos dias 26 e 27 de abril de 2021. Portanto, requer que a presente justificativa seja submetida ao plenário conforme disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei número 3.984 de 2020. Atenciosamente, Wilson Pius, vereador da bancada do PSB. Obrigado, vereador Márcio. Então, nesse momento, voltamos, e começaremos a hora do dia, na apreciação do projeto de lei número 014/2021, e já peço para o secretário da mesa, vereador Márcio, que faça a orientação dos votos dos relatores, dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e também Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 009/2021. Data 13 de abril de 2021. Matéria, projeto de lei número 014/2021. Emenda dispõe sobre a autorização monetária de tributos para o exercício 2021, altera a previsão em vista à excepcionalidade do período e da outras providências. Relator, vereador Jorge Luiz Ramos. Orientação do voto favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarrete a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação em plenário nos termos do artigo 96, do inciso 19 do Regimento Interno. Vereador Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 009/2021. Data 13 de abril de 2021. Matéria, projeto de lei número 014/2021. Emenda dispõe sobre a atualização monetária de tributos para o exercício de 2021, altera a previsão em vista à excepcionalidade do período e da outras providências. Relator, vereador Márcio Fischer. Orientação do voto favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarrete a anulação da proposição, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria. Horizontina, 13 de abril de 2021. Márcio Fischer, relator da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Então, nesse momento, colocamos o projeto 014/2021 em discussão. Não havendo escrito, coloco... Sim? Só uma colocação até para entendimento, às vezes, da comunidade que nos acompanha, né? Porque às vezes é lido os expedientes e o pessoal não sabe nem o assunto que está se tratando quanto ao projeto, né? Então, esse é o projeto que a gente está agora tratando, na verdade, seria o que vai corrigir, então, mudar o índice, na verdade, da correção dos tributos municipais, né? Até o final do ano, pelo que se sabe, né? Temporariamente, que seria pelo IGPN e pelo IPCA, INPC. Né? INPC, isso, tá? IPCA, isso. IPCA, isso, então estava certo. Só que a gente, então, fez a solicitação também via Câmara, né? E a gente, com certeza, acreditava que isso aí seria possível e que está se conformando agora, né? Seria essa explicação, então, até para que o pessoal que nos acompanha fique sabedor do que nós estamos tratando. Ok, vereador Alvo. Então, colocamos o projeto 014/2021 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, o projeto 014/2021 está aprovado por unanimidade de votos, com a ausência do vereador Wilson Pius.
Já de imediato passamos à apreciação do projeto 015/2021, na qual institui o Programa de Incentivo à Regulação Fiscal, que é o REFIS, e dá outras providências. Já de mão peço para o vereador Márcio para que efetue a leitura das orientações da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 010/2021. Data 3 de abril de 2021. Matéria: Projeto de Lei número 015/2021. Ementa: institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, REFIS, e dá outras providências. Relator: vereador Jorge Luiz Ramos. Orientação do voto favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarrete a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação em plenário nos termos do artigo 96, inciso 19, no regimento interno. Vereador Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 010/2021. Data 13 de abril de 2021. Matéria: Projeto de Lei número 015/2021. Emenda: institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal e dá outras providências. Relator: vereador Márcio Fischer. Orientação do voto favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarreta a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria. Horizontina, 13 de abril de 2021, vereador Márcio Fischer, relator da Comissão de Tomada de Contas. Então, nesse momento, colocamos o projeto 015/2021 em discussão. Não havendo escrito, coloco para votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, o projeto 015/2021, aprovado por unanimidade de votos, com a ausência do vereador Wilson Pils. Passamos agora para a apreciação do projeto número 017/2021, na qual dispõe sobre a desafetação de áreas de uso público e autoriza áreas desafetadas e dá outras providências. Peço ao vereador Márcio Fischer que faça a leitura e orientação dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 011/2021. Data 20 de abril de 2021. Matéria: Projeto de Lei número 017/2021. Emenda: dispõe sobre as normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município de Horizontina e dá outras providências. Relator: vereador Jorge Luiz Ramos. Orientação do voto favorável. É o 17. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarreta a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação em plenário nos termos do artigo 96 do regimento interno. Vereador Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Eu emenda do 16. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 012/2021. Data 20 de abril de 2021. Matéria: Projeto de Lei número 017. Autor: Poder Executivo. Relator: Márcio Fischer. Emenda: Projeto de Lei número 017 dispõe sobre as normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividades econômicas no município de Horizontina e dá outras providências. Análise. Conforme determina o artigo 39b do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, cumpre essa comissão emitir parecer sobre projetos encaminhados que versam sobre a matéria orçamentária e financeira. Nesses termos, esse relator entende que o projeto de lei não é de competência orçamentária. Horizontina, 20 de abril de 2021. Márcio Fischer, relator da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Leu a emenda do 16 da desafetação. Zé, agora na discussão a gente esclarece. Presidente, se me permite, só fazendo uma observação. Quando o senhor passou a leitura
ao secretário, apresentou o projeto 17 com a ementa do projeto 16. Só esta foi esta Sim. o 16 a gente suspendeu, né, para a realização de audiência pública. Isso, correto, vereador Rafael. Então, nesse momento, colocamos o projeto de lei número 17/2021 em discussão. Não havendo inscrito, colocamos em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, que se manifeste. Projeto então 017/2021, aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, passamos então para a apreciação do projeto número de lei 018/2021, na qual primeiro o vereador Márcio vai efetuar a leitura da proposta de emenda modificativa ao projeto, então. Proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 018/2021. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, vereadores Diogo Luiz Vaz, Jorge Luiz Ramos, Rafael Thiago Godoy, através da presente, ingressam com a emenda modificativa ao projeto de lei número 018, de iniciativa do Poder Executivo para promover a seguinte alteração. Epígrafe do projeto. Altera a redação da emenda, acrescenta os incisos 5º e 6º no parágrafo 2º, altera a redação do parágrafo 4º do artigo 1º e altera a redação dos incisos 1º e 2º da linha G e M do inciso 2º. Cria o inciso 3º do artigo 2º e o parágrafo 4º do artigo 2º, altera a redação da linha G do inciso 2º, altera a redação da linha A do inciso 3º do artigo 9º, altera a redação do parágrafo único do artigo 15º, altera a redação do parágrafo único e do caput do artigo 17, altera a redação dos incisos 2º e 5º e acrescenta o inciso 6º e o parágrafo único, todos respectivamente ao artigo 22. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 24, altera a redação do artigo 27, todos da lei número 3.760, de 12 de dezembro de 2017, e cria o anexo 3º e dá outras providências. Justificativa. A presente proposta de emenda visa única e exclusivamente promover a correção da redação do epígrafe ementa no referido projeto de lei, sem alterar objetivo e mérito aos quais ele se propõe a regulamentar. Tal ajuste foi apontado no parecer jurídico 017/2021, acatado pelo relator. Horizontina, 19 de abril de 2021. Então, nesse momento, eu coloco a proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 018/2021 em discussão. Não havendo inscrito, coloco, então, a emenda ao projeto de lei número 018/2021 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, a emenda foi aprovada por unanimidade de votos, citando a ausência do vereador Wilson Pils. Então, nesse momento, eu peço para o vereador Márcio Fischer que faça as leituras dos pareceres das comissões de orçamento, tomada de contas e também da CCJ em relação ao projeto 18/2021 com a emenda. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 012/2021. Data 20 de abril de 2021. Matéria, projeto de lei número 018 de 2021. Emenda. Altera a redação da emenda, acrescenta os incisos 5º e 6º do parágrafo 2º, altera a redação do parágrafo 4º do artigo 1º, altera a redação dos artigos 1º e 2º e a linha G e M do inciso 2º, cria o inciso 3º do artigo 2º, o parágrafo 4º do artigo 2º, altera a redação da linha G no inciso 3º, altera a redação da linha A nos inciso 3º do artigo 9º,
Altera a redação do parágrafo único do artigo 15, altera a redação do parágrafo único do caput do artigo 17, altera a redação dos incisos 2º e 5º, acrescenta o inciso 6º e o parágrafo único, todos respectivamente do artigo 22. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 24, altera a redação do artigo 27, todos da Lei nº 3.760, de 12 de dezembro de 2017, e cria o anexo 3º e dá outras providências. Relator, vereador Jorge Luiz Ramos. Orientação do voto favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarrete a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza no presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação em plenário, nos termos do artigo 96, inciso 13º do Regimento Interno. Vereador Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 013/2021, data 20 de abril de 2021. Matéria, projeto de lei número 018/2021. Autor, Poder Executivo, relator Márcio Fischer. Emenda, projeto de lei número 018, altera, insere novos dispositivos, bem como o anexo 3º na lei número 3.760, de 12 de dezembro de 2017, e dá outras providências. Análise. Conforme determina o artigo 39b do Regimento Interno da Câmara Vereadores de Horizontina, cumpre essa comissão emitir parecer sobre projetos encaminhados que versam sobre matéria orçamentária e financeira. As alterações propostas pela PL 018, a Lei nº 3.760, de 2017, visam permitir ao chefe do Poder Executivo discricionariamente conceder incentivos econômicos aos setores vistos como estratégicos, objetivando o aumento futuro da arrecadação municipal, via estímulo à iniciativa privada, com controle social, via atuação do Conselho Municipal de Incentivos Industriais, CONADIM, para sua efetivação após aprovação pelo plenário. A sanção pelo chefe do Poder Executivo Municipal deverá ter previsão na lei orçamentária do exercício no qual vierem a ser concedidos os incentivos, razão pela qual sua aprovação por si só não acarrete em impacto orçamentário. Nesses termos, esse relator entende que este devido projeto não é de competência orçamentária. Horizontina, 20 de abril de 2021. Relator, vereador Márcio Fischer. Então, nesse momento, colocamos o projeto 018/2021 com a emenda em votação. Discussão. Discussão. Posso falar? Boa noite a todos os colegas e também a quem nos acompanha. Quero cumprimentar, eu sei que é discussão de projeto, mas fazer menção ao secretário de Desenvolvimento Econômico que aqui se encontra, Gilmar Quintiliano, também é o diretor de Tecnologia da Secretaria, o Cassiano Teles, e o Adilson Oliveira, que integram a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e mencionar que o projeto de lei 18, ele chegou até a Comissão de Constituição e Justiça, e nós tivemos que fazer algumas adaptações, tanto que apresentamos uma emenda, né? Uma emenda para deixar bem claro tudo o que está sendo alterado na Lei de Incentivos Industriais anterior. Mencionar que este projeto de lei, ele, assim como os demais que votamos hoje à noite, e pode parecer clichê, porque é a quarta vez que vou falar o mesmo texto, mas quero referenciar que esse projeto de lei, ele compõe um pacote de medidas de fortalecimento aos setores econômicos para que a médio e longo prazo, adotado como estratégia de governo, possa diminuir os impactos causados pela Covid-19 à economia local. Através dele, buscamos a construção de um novo cenário, preparando nosso município para atrair novos investimentos. Tais medidas servirão de alicerce robusto para o desenvolvimento deste município, o qual sempre está na vanguarda por encontrar soluções para as crises econômicas,
dentro das suas próprias vocações produtivas e, mais recentemente, visualizando novos negócios agregadores através de diversas áreas. Digo mais, este projeto especificamente, ele é apenas uma evolução da nossa lei de incentivos industrial e também uma questão de readaptação das vivências que nós temos em sociedade. E quero mencionar que este projeto, então, traz segurança jurídica, traz condições legais para que a nossa lei de incentivo industrial seja adaptada para atender outras áreas. E nós estamos diante de um caminho, pelo menos no início de um caminho, para a competitividade de fomento à inovação e tecnologia a partir da aprovação deste projeto. É uma oportunidade de protagonizarmos uma iniciativa grandiosa que nem se consegue mensurar no momento. E aproveito para fazer estes registros, porque nós estamos realmente diante de algo que estaremos aprovando e os frutos, eles serão colhidos a médio, longo prazo, e acredito que as futuras gerações olharão para trás, e não estou dizendo que essa lei é perfeita, ela vai carecer de adaptações no futuro, mas nós estamos aqui diante de uma legislação tão moderna, que pode, sim, colocar o nosso município na vanguarda mundial em termos de tecnologia e inovação. E isso a gente só vai conseguir sentir muito mais à frente. Mas nós estamos fazendo um passo muito importante. Diante disso, eu peço a todos os colegas que votemos maciçamente, unanimemente, para a aprovação desse projeto de lei número 18 de 2021. Mencionar também que a Comissão de Constituição e Justiça, através da relatoria e da presidência, puxou para si a responsabilidade de abrir o projeto de lei e fazer a transmissão através das redes sociais para a manifestação de todos os munícipes em relação a tudo que está sendo alterado na lei de incentivo industrial e também permanece à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Rafa. Então, não havendo mais inscritos, colocamos então o projeto número 018/2021 com a emenda em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Projeto, então, aprovado por unanimidade de votos, com a ausência do vereador Wilson Pius. Nesse momento, colocamos para apreciação a proposta de emenda modificativa ao projeto número 019/2021. Então, peço ao vereador Márcio Fischer que faça a leitura e a orientação dos votos dos relatores da CCJ e comissão, não só da CCJ. Proposta de emenda modificativa ao projeto número 019/2021. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, vereadores Diogo Luiz Vaz, Jorge Luiz Ramos, Rafael Thiago Godoy, através da presente ingresso com a emenda modificativa ao projeto de lei número 019, de iniciativa do Poder Executivo, para promover a seguinte alteração. Epígrafe do projeto. Altera a redação do inciso 3º do artigo 6º e revoga o inciso 6º do artigo 6º e o artigo 11º, todos da Lei nº 3.962, de 30 de junho de 2020, e da outras providências. Justificativa. A presente proposta de emenda visa única e exclusivamente promover a correção na redação do epígrafe emenda do referido projeto de lei, sem alterar o objetivo e mérito aos quais ele se propõe a regulamentar. Tal ajuste foi apontado no parecer jurídico 018/2021, acatado pelo relator. Horizontina, 19 de abril de 2021. Então, nesse momento, coloquemos a proposta de emenda modificativa em discussão.
Não havendo inscrito, colocamos ela em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, que se manifeste. Então, a proposta de emenda modificativa ao projeto número 019/2021 está aprovada por unanimidade de votos, contando com a ausência do vereador Wilson Pius. Nesse momento, então, peço para o vereador Márcio, para que efetue a leitura dos pareceres da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e também Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto número 019/2021, com a emenda. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 013/2021. Data 20 de abril de 2021. Matéria: Projeto de Lei número 019/2021. Emenda: altera a redação do inciso 3º do artigo 6º e revoga o inciso 6º do artigo 6º e o artigo 11º, todos da Lei número 3.962, de 30 de junho de 2020, e da outras providências. Relator, vereador Jorge Luiz Ramos. Orientação do voto favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarrete a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação em plenário, nos termos do artigo 96 do inciso 13º do Regimento Interno. Vereador Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 014/2021, data 20 de abril de 2021. Matéria: Projeto de Lei número 019/2021. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Márcio Fischer. Emenda: Projeto de Lei número 019/2021. Altera a redação da Lei número 3.962, de 30 de junho de 2020, e da outras providências. Análise: conforme determina o artigo 39b do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, cumpre essa comissão emitir parecer sobre projetos encaminhados que versam sobre matéria orçamentária financeira. Nesses termos, este relator entende que o devido projeto não é competência orçamentária. Horizontina, 20 de abril de 2021, relator vereador Márcio Fischer. Então, nesse momento, colocamos em discussão o projeto-lei número 019/2021 com a emenda. Não havendo inscritos, colocamos o projeto 019/2021 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, o projeto número 019/2021 com a emenda está aprovada por unanimidade de votos, contando com a ausência do vereador Wilson Pius. Então, nesse momento, colocamos em discussão a moção de apoio à iniciativa da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição, a qual enviou solicitação formal ao Governo do Estado, requerendo a ampliação do programa Nota Fiscal Gaúcha, com a inclusão no mesmo de entidades ligadas às áreas do esporte e da cultura. Essa moção está em discussão. Não havendo inscrito, ela está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, a moção de apoio a iniciativa da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição está aprovada por unanimidade de votos, com a ausência do vereador Wilson Pius. Nesse momento, passamos à moção de apoio ao plano de modernização da carreira militar do Estado do Rio Grande do Sul. Está em discussão. Não havendo inscrito, está em votação. Então, a moção de apoio está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, a moção de apoio ao plano de modernização das carreiras dos militares do Estado do Rio Grande do Sul está aprovada por unanimidade de votos, contando com a ausência do vereador Wilson Pius. E nesse momento, então, passamos à discussão da justificativa da ausência nessa sessão do vereador Wilson Pius, já lida anteriormente. Eu abro para discussão. Não havendo inscrito, então eu abro para votação. Quem for favorável à justificativa do vereador, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Então, a justificativa está aprovada por unanimidade de votos, contando novamente com a ausência do próprio vereador. Nesse momento, então, encerramos a ordem do dia. Já peço, então, eu não sei qual é o vereador que vai fazer a indicação coletiva dos vereadores Márcio, o Rafael e do Jorge. Vereador Rafael. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, muito digníssimo presidente do Legislativo.
os vereadores Márcio Fischer e Rafael Thiago Godoy, da bancada do PDT, e o vereador Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através do presente, encaminham a seguinte indicação. 1. Que o Poder Executivo estude a elaboração de um projeto de lei para ser submetido a esta Casa Legislativa, visando o pagamento de incentivo financeiro estabelecido pela Lei Federal 12.994 de 2014, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. 2. Que o Poder Executivo estude a elaboração de projeto de lei visando incluir os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias e os motoristas da Secretaria de Saúde no rateio dos incentivos do Previne Brasil, instituído pela Portaria 2.979 de 2019 do Ministério da Saúde. 3. Que o Poder Executivo estude a elaboração de projeto de lei visando assegurar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias remuneração igual ao piso salarial nacional da categoria estabelecido na Lei Federal 13.708 de 2018. Que o Poder Executivo estude a viabilidade e indenização para implantação de indenização de transporte difícil acesso como forma de compensação aos custos de deslocamento dos agentes comunitários de saúde que atuam na zona rural do município. 5. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de contratação em caráter emergencial e de excepcional interesse público de 5 agentes de combate a endemias, preenchendo cargos existentes no quadro que se encontram vagos. Justificativa. O Sistema Único de Saúde, SUS, é um sistema que funciona integrado, no qual cada um dos entes federados, estados e municípios e a União são corresponsáveis sobre todas as ações em saúde, ao mesmo tempo que assumem papéis específicos e complementares. Cabe aos municípios a responsabilidade pela atenção básica, composta por uma série de ações articuladas que visam atuar de forma preventiva para assegurar a saúde da população. Os agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate às endemias, ACE, são profissionais que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, atuando na atenção básica. Os agentes comunitários de saúde desenvolvem atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco. São, portanto, peças-chave na atenção básica. Os agentes de combate às endemias atuam em vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Fazem a inspeção de caixas d'água, calhas e telhados, aplicação de larvicidas e inseticidas, dentre outras ações de prevenção às doenças endêmicas, como dengue e outras. Atuam de forma preventiva, orientativa, para assegurar um ambiente com boas condições para a saúde da população. Em 2018, a Lei Federal 13.708/18 fixou o piso salarial nacional da categoria dos agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde, a qual solicitamos que o Executivo siga na fixação dos vencimentos destes profissionais. Além disso, há bastante tempo, estas duas categorias vêm reivindicando, junto ao Poder Executivo, o pagamento de incentivos financeiros estabelecidos pela Lei 12.994 de 2014, assegurado aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, o que ainda não foi possível viabilizar até o presente momento.
Mesma reivindicação é feita em relação ao rateio dos incentivos do Previne Brasil, instituído pela Portaria 2.979 de 2019 do Ministério da Saúde. A esta segunda reivindicação inclui-se os motoristas da Secretaria de Saúde, que também fazem jus ao incentivo pelo estabelecido na referida portaria. Outra reivindicação dos agentes comunitários de saúde é que o Poder Executivo possa, de alguma forma, viabilizar a indenização de transporte como forma de compensação aos custos de deslocamento das agentes comunitárias de saúde que atuam na zona rural do município, difícil acesso. Este reembolso já foi feito no passado, mas foi descontinuado em um determinado momento e não mais retomado. A justificativa para pleitear a volta deste reembolso é que no interior do município as distâncias de deslocamento são maiores que na cidade, o que geram custos adicionais aos agentes, mesmo que estes residam na localidade atendida. A solicitação de contratação em caráter emergencial e de excepcional interesse público de 5 agentes de combate a endemias, preenchendo cargos existentes no quadro que se encontram vagos, visa completar a equipe que hoje encontra-se operando com a metade do efetivo necessário. Atualmente 5 agentes de combate a endemias encontram-se na ativa de um total de 10 cargos existentes, o que sobrecarrega os trabalhadores e dificulta o efetivo alcance de todas as regiões do município nas ações de combate às endemias. Em que pese a Lei Federal, Lei Complementar 173 de 2020, no seu artigo 8º, inciso 6º, vede a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, aos servidores públicos durante a pandemia, e parágrafo 5º do mesmo artigo, excluir os servidores da área da saúde dessa vedação, razão pela qual os vereadores proponentes visualizam viabilidade para que o Poder Executivo estude e apresente projeto de lei para a concessão dos pleitos referidos nesta indicação. Ressalta-se a importância em dar a devida atenção a essas duas importantes categorias que trabalham incansavelmente para, junto com os demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde, assegurar boas condições de saúde para a nossa população. Já houveram conversas com o Poder Executivo sobre as demandas aqui referidas, intermediadas pelos proponentes, e a sensibilidade por parte do governo municipal no sentido de atender, na medida do possível, as reivindicações destas categorias, sendo o que tínhamos para o momento certos da sensibilidade e responsabilidade que norteiam a atuação do governo municipal nos mais variados e diversos temas de relevância da nossa comunidade. Ficamos à disposição para colaborar no sentido de atender às presentes demandas. Reafirmamos votos de estima e respeito. Horizontina, 19 de abril, vereador Rafael Thiago Godoy e vereador Márcio Fischer, da bancada do PDT, e vereador Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT. Vereador Rafa, também tem a indicação do senhor. Seguimos. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Rafael Thiago Godoy, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal determine ao setor de trânsito da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Trânsito providências no sentido de realizar melhorias orientativas que visem a redução da velocidade e aumente a segurança na rua Balduino Schneider, no entroncamento com a rua João 23, nas proximidades da padaria do Altíssimo. Justificativa: o vereador proponente reitera, por meio desta indicação, o que ele próprio já havia solicitado em 22 de maio de 2019, através da indicação protocolada sob número 584, a qual encaminha-se anexo à presente indicação.
Os moradores e comerciantes das proximidades da localidade voltaram a solicitar a este vereador auxílio, no sentido de encontrar alguma providência que possa ser implementada, visto que alguns motoristas transitam em alta velocidade, causando insegurança e corriqueiros acidentes no local. A via é rápida, e mesmo com as orientações de parada pintadas no asfalto, faixas de segurança e das placas orientando as preferenciais, ocorrem seguidamente colisões entre veículos no trecho. Além disso, há relatos que à noite veículos em altíssima velocidade fazem manobras que indicam a realização de rachas. A redondeza também é habitada por crianças e adolescentes que circulam no local, tornando-se demasiadamente perigoso também aos pedestres, com o objetivo de resguardar e preservar a segurança e a integridade física dos moradores e transeuntes, evitando a ocorrência de acidentes, principalmente com crianças e idosos. É reiterada esta indicação. Pede-se a compreensão e a sensibilidade do Poder Executivo para que a presente indicação seja atendida imediatamente. Horizontina, 15 de abril de 2021, vereador Rafael Thiago Godoy, bancada do PDT. Obrigado, vereador Rafael. Então, essas proposições terão seu devido encaminhamento ao prefeito municipal. A leitura do vereador Márcio fará a leitura da indicação do vereador Ilson Pils. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Ilson Pils, da bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, nos termos do artigo 25 do inciso 3º do Regimento Interno, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal inclua ruas Presidente Vargas, Carlos Gomes e Avenida Uruguai, no distrito de Cascata, no programa de pavimentação asfáltica mantido pelo município. Justificativa: o vereador proponente foi procurado por moradores locais pedindo para que intercedesse junto ao Poder Executivo para que seja providenciado a pavimentação asfáltica nas ruas supracitadas, dentro do programa de pavimentação asfáltica mantido pelo município. São ruas utilizadas pelas pessoas para que se deslocam até a Unidade Básica de Saúde, Subprefeitura, Escola Carlos Gomes, Ginásio de Esportes, Praça, Agroindústria de Pescado, Mais Peixe, Unidade do Sicredi e acesso à área destinada para instalação de futuras agroindústrias. Muitas pessoas podem utilizar as vias para fazer caminhada, mas a irregularidade causada pelas pedras do terreno acaba causando transtorno, tais como acidentes pessoais e dificuldades. Como foi anunciado que o programa de pavimentação asfáltica está retomando, acho muito importante atender a essa necessidade da comunidade de Vila Cascata, além do que virá a complementar ainda mais a qualidade das estradas, somando com a operação tapa-buracos que já foi realizada na Avenida Horizontina. Certo da costumeira atenção, aguardamos encaminhamento no sentido de atender a presente demanda. Horizontina, 20 de abril de 2021, vereador Ilson Pils. Então, comunico aos colegas vereadores proponentes então das indicações que serão encaminhadas ao Executivo Municipal e, dentro da maior brevidade possível, possam ser atendidas. Não havendo mais assunto para a noite, entramos nesse momento no grande expediente, na qual o primeiro orador da noite, então, o vereador Rafael. Presidente, fiz uma longa leitura e o tema de toda a minha explanação na tribuna seria em relação aos projetos que hoje aprovamos e também em relação às agentes comunitárias de saúde e agentes de combate às endemias, e acredito que ficou bem esclarecido sobre o nosso posicionamento, né? Então, eu abro mão do espaço. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. O próximo inscrito da noite é o vereador Álvaro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje a nossa plateia está bem seleta, né? O Felipe, o Chico, o pessoal da Secretaria lá do Desenvolvimento também, né? Está aí dando uma prestigiada e acompanhando, na verdade, a votação num projeto que, como o Rafael bem relatou, muito importante.
e que às vezes, como já fiz o relato anteriormente, fica às vezes meio desconhecido da própria comunidade, né? Que às vezes nos acompanha pelas mídias sociais e às vezes não consegue acompanhar a que está se referindo o projeto, né? Esse projeto é um projeto muito importante, que foi trabalhado, foi discutido, né? Tivemos reunião, inclusive, a respeito dele, e a gente acredita que vai trazer uma evolução muito grande nesse quesito aí de desenvolvimento do nosso município, né? Abrangendo principalmente, então, essas áreas aí das startups, área do conhecimento, que nós, na nossa lei de incentivos, ela praticamente não contemplava isso, e agora estamos contemplando. Como foi muito bem falado, a gente sabe que há muitas deficiências ainda, mas que a gente pode ir corrigindo com o passar do tempo. Por outro lado, também, entramos com uma moção nesta noite, né, uma moção de apoio, então, a uma iniciativa da Frente Parlamentar de Apoio ao Tradicionalismo, que é uma moção simples, que, na verdade, não acarreta em custos, não acarreta em muitas decisões, que não da iniciativa do governo estadual em incluir novas entidades dentro do programa Nota Fiscal Gaúcha. O que acontece hoje? Quando nós usamos o nosso CPF nas notas, nós estamos se cadastrados no site do Nota Fiscal Gaúcha, concorrendo a prêmios a cada 3 meses, né, cumulativos, e também proporcionando que entidades possam ser contempladas com esses recursos também, em cima daquilo que nós estamos declarando. Hoje nós temos praticamente só 4 possibilidades, que são as entidades que trabalham então com pessoas com deficiência, a questão de apoio aos animais, basicamente, né? Então, o que está se buscando com isso aí? É que a questão do tradicionalismo possa ser incluída nessa pauta, mais uma entidade a ser beneficiada, e também as entidades esportivas, né? Então, é um ato, na verdade, é um ato administrativo do governo estadual, e essas entidades, então, poderão ser contempladas com esses recursos oriundos da Nota Fiscal Gaúcha. Entrou nessa casa, nessa noite, também um projeto que nós vamos discutir, que é um incentivo do próprio governo municipal também, a nota fiscal eletrônica dentro do município, né? Acho que é muito importante isso, né? No viés de que a gente pode, com isso, então, buscar mais, não impostos, né? Mas ter um retorno maior de taxas que possam ser reinvestidas no município. Eu tive a curiosidade e entrei no site da Nota Fiscal Gaúcha. Hoje nós temos, dentro de Horizontina, 2.700 pessoas cadastradas como CPF para a Nota Fiscal Gaúcha. Então, essas pessoas, no momento que fazem as compras, que dão o número do seu CPF, estão contribuindo diretamente com esse programa. E podem indicar, então, essas entidades. Eu indiquei, tenho, até para termos de explanação, né, a nossa PAI, o Hospital Oswaldo Cruz também pode ser cadastrado, está cadastrado, o Albino Fantin, né, são 3 entidades que são possíveis de receberem dinheiro desse programa Nota Fiscal. E o que a gente busca com isso, então, agora, é a inclusão dos CTGs, né, do Centro de Tradições Gaúchas. O pessoal sabe aqui da dificuldade que esses centros estão passando com a questão da pandemia, né, porque suas atividades praticamente estão fechadas, né? Eles contam, na verdade, com a mensalidade dos seus sócios. E a gente sabe que, nesse momento, isso também é muito difícil, né, essa situação, porque eles estão passando. Então, com esse intuito é que a gente pede o apoio dos colegas, e obtivemos, então, a maioria dos presentes, para acompanhar com essa moção, que vai ser endereçada, então, ao governo estadual, aos nossos deputados, para que tomem, então, essa medida administrativa e possa se incluir, então, essas entidades para que possam receber recursos. A gente sabe que isso vai ser muito bem aplicado, e existe uma série de normas também para esses recursos que virão para o município. Por outro lado, também recebi, na semana pretérita, né, na outra sessão, um ofício por parte do Executivo Municipal a respeito das nossas demandas, das nossas indicações. Um pouco vago no meu entender, né, mas a gente espera, então, que aquelas solicitações que a gente fez em caráter de indicação, de requerimento, enfim, possam ser atendidas pelo Executivo Municipal, né? E quero relatar que hoje, antes de sair para a sessão, recebi uma ligação de uma moradora lá do bairro Operária, mais uma vez, pedindo que eu pudesse dar mais uma passada lá no bairro para ver a situação que está aquela estação de tratamento de esgoto, né? Ela disse que está tudo aflorando, talvez com essa possibilidade aí de chuva, não sei o que está acontecendo, mas diz que o esgoto está aflorando lá na estação e está um cheiro insuportável. Então eu volto a pedir mais uma vez para o nosso executivo
que tome uma providência a respeito daquela situação lá, porque é realmente muito difícil para aqueles que vivem ali, a questão do cheiro, né? A questão de mosquitos, de barata, enfim, a situação é bem complicada. Então, acho que a gente pode dar uma prioridade, talvez, para aquela situação, porque ela realmente está afetando demais aquela comunidade, né? Inclusive, eu referi para ela que hoje estaria fazendo uma colocação dessa solicitação dela na nossa sessão, tá? Por outro lado, também vimos que agora o Rafael, então, e seus colegas também entraram com a questão do Conselho Municipal, né, Rafa, aí para a proteção dos animais, né? Acho isso uma demanda importantíssima. E a gente pede também, então, um viés de atenção para o projeto de castração, né, de cães e gatos, que a gente sabe que está parado e a demanda é muito grande mesmo, a cobrança é muito grande. Então, acho que nós estamos aí agora entrando no mês de maio, né, já se passaram, estamos entrando, então, no 5º mês de governo. A gente espera que as demandas comecem a andar, né? E esse projeto de castração ele não pode ficar parado. Como nós colocamos naquele nosso pedido, que ele fique permanentemente dentro das metas da vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, porque a necessidade é muito grande. É um valor, não é muito, é 30, 40 mil por ano e beneficia muita gente, e a questão sobre a saúde pública dele também é muito importante, tá? Uma outra solicitação também que a gente fez foi a questão da Rua Pranchada, daqueles moradores ali perto do Parque de Obras da nossa Prefeitura. Me ligaram no sábado de manhã a respeito de uma situação que ocorreu de novo na sexta-feira, onde o pessoal descarrega os cascalhos que vêm do interior. A gente entende isso, né, para ser mais prático, para ser mais fácil a logística para a distribuição depois, mas essa geração de barulho e geração de poeira está afetando muito aqueles moradores. Então a gente pediria, nesse sentido, o entendimento do governo municipal, né? Acompanhou aquela indicação, um abaixo-assinado com mais de 20 famílias, então que alguém se dispusesse talvez a conversar com as pessoas e buscar uma alternativa para que se resolva essa situação, né? É esse pedido que a gente faz. A gente entende que a gente é oposição, mas no momento a gente está representando uma parcela da comunidade que está buscando uma necessidade, e é uma necessidade urgente. Para finalizar, então, quem acompanha o diário oficial do município pode ter observado que esse mês o governo municipal, então, acabou fazendo o que ele tinha represado nesses últimos 3, 4 meses. Inclusive, era um salvo-conduto para alguns projetos que nós aprovamos aqui, a economia que o governo municipal fez, né? E eu procurei, assim, por cima, dar uma buscada no diário oficial desde o dia 1º de abril, e nós tivemos, neste mês de abril, só em cargos de confiança, 26 nomeações de CC3, 4 de CC4B e 1 de CC2, além de FG, né? 5 FGs 3. Só para que a comunidade também acompanhe o montante desses valores, no CC3, que hoje está 3.473, os 26 nomeações correspondem ao valor de 90.301,38 mensais. Os FG3, que são 5, ou seja, são funcionários de carreira que acabaram ganhando, então, mais um valor, é 1.389, é quase R$7.000, R$ 6.949,60. CC4B, que é um nível um pouco acima do CC3, valor 5.248,21. 4 nomeações, 20.992,84. E o CC2, um CC2, 2.076, o valor. Somando tudo isso, então só no mês de abril, em termos de recursos que foram dispendidos com a contratação dessas pessoas, 120.320,34, gerando no ano 1.443.844,08. Então, por essas medidas, a gente vê que a questão financeira não é o problema do município, né? Orçamentária não é o problema do município. E a gente vai acompanhar, então, as demandas que a gente faz nessa casa e como vai se comportar, então, todo esse processo aí de gastos, enfim, que é o nosso papel como vereador. Obrigado, presidente, pela minha vereador. parte. Próximo inscrito, o vereador Lucas. Minha saudação, senhor presidente, caros colegas, funcionários da casa, a imprensa que nos acompanha, a comunidade que nos acompanha através do Facebook, hoje, pessoalmente, secretário Quintiliano, Desenvolvimento Econômico,
Cassiano Teles, diretor do Departamento de Tecnologia, Inovação, Turismo e Eventos, o Adilson, diretor do Departamento de Defesa Civil, nosso sempre presente Felipe Ribeiro, né, que sempre está aí nos acompanhando, e hoje uma presença muito especial do nosso ex-prefeito, ex-vereador, primeiro suplente do Progressistas, né, Chico Paduim, que na verdade traz até a baila acompanhar o resultado dessa eleição, que mesmo o sistema eleitoral tendo tido alguns avanços, mas ainda temos muito que avançar, né? Com 414 votos, não conseguiu se eleger. Então, fica meu registro de que as coisas ainda podem ser alteradas. Senhor presidente, gostaria de iniciar meu pronunciamento falando que, embora eu não costume protocolar indicações, sei da importância delas, mas a gente acaba tendo contato com os secretários, que é uma cidade tão pequena, e eu fiz 2 pedidos a 2 secretários municipais. Ao secretário Bones, que fizesse a limpeza, procedesse a limpeza através da equipe, da área verde na rua Amapá. Hoje de manhã recebi fotos de que o serviço foi realizado. Da mesma forma, o secretário Maron, o que efetivasse o conserto dos brinquedos do parquinho infantil junto à pista de skate, na entrada do bairro Recanto do Sol, Jardim Vila Nova. E hoje também, por acaso, hoje também recebi já do secretário a fotografia dos brinquedos sendo consertados, inclusive ele pessoalmente estava lá ajudando. Eu fico muito feliz de saber que a gente consegue transmitir aos secretários responsáveis essas demandas, esses anseios da nossa comunidade. Queria, em segundo plano, senhor presidente, manifestar minha alegria pela aprovação do projeto de lei municipal 017/2021, que regulamenta a nível municipal a Lei da Liberdade Econômica, lei federal de relatoria do deputado federal Jerônimo Gergen, que inclusive esteve aqui em agosto de 2019 para explanar sobre este projeto, na época que logo após a visita do deputado se tornou lei federal aprovada, e que traz grandes avanços e grandes facilidades a quem quer empreender, né? E fico feliz de que esta liberdade econômica trazida de nível federal para a Horizontina está se concretizando na data de hoje. Por fim, senhor presidente, gostaria de fazer menção a que no dia 8 de março, na sessão do dia 8 de março, eu protocolei um requerimento à vossa pessoa, no sentido de que informasse quais relatórios relacionados às despesas com compras e contratações de serviços em relação ao enfrentamento da pandemia do Covid haviam sido entregues pelo Executivo Municipal no ano de 2021. O senhor prontamente me respondeu, dizendo que não havia vindo até esta casa nenhum relatório. E posteriormente a isso, bem posteriormente a isso, eu recebi uma resposta aqui que veio junto com o retorno das indicações dos colegas, que diz o seguinte: quanto ao requerimento em questão, nos cabe primeiramente informar que o Executivo Municipal, visando proporcionar transparência aos seus atos, realizou anteriormente, junto a esta Casa Legislativa, audiência pública a respeito, da qual participou inclusive o nobre edil. Contudo, para fins de melhor compreensão, colaciona-se ao presente histórico demonstrativo dos recursos alocados no combate ao Covid, os quais poderão ser verificados, inclusive junto ao portal da transparência. Primeiramente, gostaria de esclarecer que não houve audiência pública alguma, pelo menos que chegou ao meu conhecimento, relacionada aos gastos com a pandemia especificamente no ano 2021, tampouco 2020, apenas uma audiência pública de avaliação de metas fiscais do terceiro quadrimestre do município de Horizontina, metas fiscais, te digo, e também da
saúde, prestação de contas da saúde, também quadrimestral de 2020, nenhuma de 2021. Equivocou-se o senhor prefeito municipal. Posteriormente, então, ele me grampeou junto a esta resposta do requerimento um print screen do portal da transparência. Eu vou fazer uma leitura, que eu acredito que ele esteja de brincadeira nesse sentido, do que diz o parágrafo único da Lei Municipal 3.967, de agosto de 2020. As informações que deverão ser entregues na Câmara de Vereadores, as informações deverão ser entregues na Câmara de Vereadores no prazo de até 15 dias a contar da adjudicação, deverão contemplar todas as compras relacionadas em razão da calamidade pública, independente de valor, contendo o objeto especificado, número do contrato, vigência, nome do fornecedor e o valor correspondente. Além de não cumprir a lei, ele faz uma justificativa dizendo que o portal da transparência é suficiente para cumprir os requisitos da lei, mesmo a letra da lei dizendo algo bem ao contrário. Gostaria de apenas chamar a atenção que o não cumprimento de lei municipal por parte do prefeito municipal, ele enseja a improbidade administrativa, segundo o artigo 11, inciso 2º, da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 1992. E também crime de responsabilidade, através do artigo 1º, inciso 14, do Decreto-Lei 201, de 1967, que eu vou ler aqui o que diz. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento na Câmara de Vereadores. Inciso 17. Negar a execução de lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Então, eu gostaria de solicitar, não há essa necessidade de mais uma vez solicitar, mas gostaria de solicitar que esta lei seja cumprida, porque ela é muito importante para que a Câmara de Vereadores tenha acesso a essas informações e possa passar, porque nós sabemos que nós somos realmente muito procurados para tratar de todos os assuntos que vêm como demanda da comunidade. E essa é uma dúvida muito grande que vem para a comunidade, em relação aos gastos com o Covid. E tendo uma lei municipal, onde a Horizontina é precursora, aprovada inclusive o projeto em 2020 por unanimidade de votos, sancionada logo depois pelo prefeito, eu acho que nós devemos dar atenção a isso. Sou pena, inclusive, de estar o gestor municipal incorrendo nas capitulações que eu acabei de mencionar, vereador Álvaro. Corroborando um pouco as tuas ideias, né, Lucas? Acho que isso é muito importante, porque, na verdade, eu já coloquei nessa casa que a gente tem que ser respeitado como Câmara de Vereadores. Apesar de que nos divide muitas vezes que o Executivo é uma simples porta, nós estamos ao lado do Executivo, no prédio do Executivo. Havia no passado muitas confusões nesse sentido, né? Eu acho que isso aqui é uma prova disso, que nós temos que ser respeitados como entidade, nós somos um poder constituído, nós representamos pessoas que acreditaram em nós e nós representamos toda a comunidade horizontina. É por isso que quando as nossas indicações, por mais simples que sejam, têm que ser atendidas pelo prefeito, têm que ser respondidas pelo prefeito e bem respondidas. Não é simplesmente mandar um ofício dizendo que foi encaminhado, acho que não. Nós temos que nos valorizar como vereadores, como Câmara dessa cidade. Só para corroborar um pouco o que o Lucas colocou aqui, digamos assim, na resposta que foi concedida ao edil. Agradeço ao vereador Álvaro pela contribuição. Da minha parte, senhor presidente, seria isso. Deixei bem claro a forma com que a resposta veio até mim e também a minha posição e também esse pedido, essa orientação de que a lei municipal seja cumprida. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos. Ok, vereador Lucas. O próximo orador, o Diogo. Luiz Vaz, bancada do PP. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoal que nos acompanha através da internet. Pessoal aqui da Desenvolvimento Econômico, né? Quintiliano, Cassiano, Adilson, o Felipe, que sempre está aí junto com nós, né? Chico, bem-vindo, Chico. Obrigado pela sua presença. E, Lucas, quero lhe falar de que o senhor ainda foi privilegiado com sua resposta.
No ano passado, quando perguntei sobre algumas coisas com relação ao executivo, simplesmente me colocaram impresso o link de acesso de um site. Mas, enfim, acredito que na época devia ter sido uma brincadeira. Senhor presidente, essa noite é uma noite importantíssima para o município de Horizontina. Essa noite é uma noite que nós temos que celebrar o que aconteceu. Essa noite é uma noite que vem se falando há muito tempo e vamos nos despir um pouquinho de quem já passou, quem não passou por aqui, se fez ou não fez, não cabe esse mérito, o importante é que agora está sendo feito. Então, quando nós começamos, quando eu digo nós, muitos de vocês aqui estavam como vereadores, a fazer discussão da importância que tem o desenvolvimento econômico de Horizontina, e eu estou sendo um clichê, como o Rafael mesmo falou, né, que a gente fica falando, mas é importante a gente falar sobre isso, da importância que tem a valorização do desenvolvimento econômico, que quando há um tempo atrás era uma das pastas que menos tinham valores financeiros, e, na minha opinião, se não a mais importante, não digo porque tem a questão da saúde, mas uma das mais importantes com certeza. Porque é através dela, é através dessas formas de incentivos que a gente consegue dar um retorno para o município. E falo isso porque desde 2017 nós chamamos a atenção através de indicação, como os nossos colegas vereadores muitas vezes não atendidas, outras vezes atendidas, de estudos, de levantamentos que comprovam o quanto que é possível dar mais retorno para o município, que muitas vezes tem municípios que se queixam que não tem financeiramente, não tem dinheiro, né? E talvez porque possam surgir de uma forma diferente e aí depositar esse dinheiro no desenvolvimento econômico é uma garantia de retorno, é uma garantia de certeza de que isso vai voltar para a comunidade posteriormente através de educação, saúde ou enfim de melhorias de infraestrutura. Então eu quero aqui dar os parabéns principalmente ao desenvolvimento econômico por ter puxado essa frente. Eu falo muito que Horizontina não tem somente a empresa mãe John Deere, mas nós temos empresas aqui em Horizontina que não fazem fumaça, né, que não tem o chaminé, como a gente fala. Inclusive tem uma empresa de destaque nacional que é a Tecnicom, né, que inclusive já ajudou muito o município de Horizontina através da plataforma do Smart City e outras plataformas que já foi disponibilizada, que a gente às vezes não dá bola porque está num canto lá e a gente não consegue enxergar porque ela não faz aquela fumaça. Mas ela tem uma importância muito significativa para o município. E agora, com esse incentivo, nós vamos sim conseguir, juntamente com uma empresa que possa vir, com empresas que possam vir, potencializar ainda mais essas empresas que não têm chaminé, né? Que essas empresas que precisam também esse olhar. O projeto 19... também foi uma indicação que nós fizemos aqui nessa casa, pedindo alteração, né, dos artigos, dos critérios, para que eles pudessem ser contemplados, a maioria dos comerciantes, a maioria dos prestadores de serviços. Fico feliz por esse atendimento, né? A gente sabe que tem um valor ainda significativo disponível para ser solicitado pelos comerciantes, pelos prestadores de serviços, então que procurem, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, caso tenha dúvida, que procure a tributação, caso tenha dúvida, e que se informe com relação a isso. São R$5.000 para MEI, né, podendo parcelar em 24 vezes. Esse parcelamento ainda tem a carência de 3 meses, né, para iniciar o pagamento. Para outras empresas, como Simples, enfim, outras empresas, o valor é de R$15.000, né, R$15.000, parcelado também em 24 vezes, com a carência de 90 dias. Então, que nós possamos dar publicidade maior ainda disso que está acontecendo essa noite. É importante nós levarmos esse destaque para onde quer que seja, que a gente faça a ouvir todos os cantos aqui, para que a gente possa fazer com que as empresas, ainda mais agora que nós estamos dentro de um recesso econômico involuntário, que eu digo porque é uma pandemia, e nós já vínhamos de um recesso econômico que era justamente da própria economia, das instabilidades que nós estávamos vivendo com relação ao mundo. Então é importantíssimo o que está acontecendo aqui. Eu fico muito feliz por isso. Quando eu falo que, e defendo tanto a questão do comércio, muita gente inclusive me critica, que diz, mas por que tu só defende o comércio?
porque a gente sabe da realidade, a gente vive essa realidade, a gente tem que estar presente conversando com as pessoas nos buscam também a questão da informação, a gente sabe do quanto que tem que ser, porque se vocês forem analisar, fazem uma pesquisa de quantos empregados, né? Quantas pessoas são empregadas pelo comércio, pelo prestador de serviço, né? Então, tem que se dar esse valor. Inclusive, uma das datas mais importantes depois do Natal é agora, a data que se avizinha, que é o Dia das Mães. É uma data muito importante. Então, vamos valorizar aqueles para quem a gente vem pedir um emprego. Tenho certeza absoluta que o número de pessoas solicitando emprego no comércio, no prestador de serviço, é gigantesco, porque eu recebo currículos diariamente. Vocês não é diferente de quem tem aqui o serviço, o comércio. Recebem. Haroldo, tenho certeza absoluta que deve receber em números também. Então temos que dar esse valor, temos que prestigiar, fazer com que a nossa economia acelere, que ela volte a ter e ser potencializada. O poder público, dentro daquilo que lhe cabe, está sendo feito, está fazendo. Estamos discutindo. Talvez não sejamos atendidos da mesma forma como a gente gostaria, de um ano para o outro, do mesmo ano, mas acontece. Também tenho que me sensibilizar também que todas as indicações que eu fiz e alguns pedidos de informações também não foram atendidos, né? Com relação a desenvolvimento econômico, recebi o retorno, né, de um pedido de informação. Com relação a uma outra ação que foi feita pelo município, não recebi o retorno. Eu sei que existe também um prazo regimental, se eu não me engano. Não, pedido de informação. Pedido de informação, sim, 30 dias, né? Que também não foi atendido, não tive a resposta dessa pedido de informação. Assim, se quiserem fazer e disserem que fizeram alguma outra coisa ou que não tem, que dê a nossa explicação. Como a gente falou antes, como vocês falaram também, colegas vereadores, nós representamos uma parcela da comunidade. E nós também devemos a satisfação a eles. Então, quando a gente não é respondido, a gente também não consegue levar a resposta. Então, a gente não faz aqui para pegar, entre aspas, encher o saco, ou querer fazer com que o governo se desgaste, ou querer que o governo faça alguma coisa. Não. A gente quer respostas para poder levar essas respostas também à comunidade. É uma forma de nós nos auxiliarmos, de nós ajudarmos, de nós contribuirmos. Embora muitas vezes, muitas coisas, nem perguntado para nós é. E eu fico feliz quando nos chamam para que a gente faça o debate. Porque, querendo ou não, quer queiram ou não, querem, não gostem ou não, a gente representa, sim, uma parcela da comunidade. Então, essas são as minhas considerações, senhor presidente. E também quero falar que eu vejo muita demanda aqui desde o início dessa legislatura com relação ao trânsito, né? Eu vejo que tem várias coisas, hoje os colegas vereadores também falaram, eu também já fiz. Eu não sei se o Conselho de Trânsito está ativo. Eu acredito que não, porque eu tentei buscar informações sobre o Conselho de Trânsito. Eu não sei se isso está ativo, é importante, né, verificar isso aí, para que ele tenha, né, uma função importante em questão em relação a essas demandas. Então, vale ressaltar isso aí. E também, pedidos constantes, que a gente vem fazendo através de indicação, através de pedido de informação, que possam ser, né, levados mais em consideração, como os meus colegas também falaram. Lembrando então, senhor presidente, reforçar o pedido para que valorizem o comércio, valorizem o prestador de serviço. Está chegando os Dias das Mães, vamos lá, vamos valorizar o que é nosso, vamos enxergar a todos da mesma forma. É isso aí, presidente. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Diogo, o último orador da noite. Então, nesse momento, estamos encerrando a sessão ordinária. Já deixamos marcado aqui para o dia 10 de maio, a próxima sessão, às 19 horas. Agradeço, então, a presença de todos e que todos possam ter uma boa semana e que todos possam ficar com Deus. Nosso muito obrigado.